Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, eu nasci em um lar cristão, como a maioria de todos nós, da denominação católica, e participei de alguns eventos da igreja, tais como batismo, crisma, catecismo, primeira comunhão, confissões e, por fim, missas e muitas missas. E essas missas eram muito enfadonhas. Apenas uma vez por semana íamos em busca de Deus. Bem cedo de domingo tinha que botar a mais nova roupa e lá íamos todos para a missa. O padre fazia um sermão que dava sono e eu não entendia nada. Com o tempo descobri que tudo aquilo era apenas para dar uma satisfação de meus pais para a sociedade. Já pensou? Os vizinhos mexeriqueiros ficavam prestando atenção a tudo que os outros faziam e diziam que os filhos da vizinha estão sendo criados sem Deus. Então, com um pouco de fé, ela começa a cair, ao ponto da pessoa passar anos a fio, nem sequer se lembrar de Deus. Com o tempo aprendi sobre a importância de se manter algum tempo com Deus. Depois de bater cabeça em busca de algo verdadeiro e ler muitos livros e fazer estudos errados sobre o assunto, logo me descobri com a Bíblia na mão. No começo eu ficava olhando para ela e achando muito grande, e só de pensar em ler dava uma preguiça sem tamanho. Aí chega um passarinho de Deus, fica sussurrando no seu ouvido para você procurar o convívio de outras pessoas que sempre estão com conversão diária com Deus. E isso nos vai chamando a nossa atenção. Por trás de tudo isso, há mais poderoso do que a nossa vontade e de nossa preguiça. É o chamado de Deus. Veja o que está em Mateus capítulo 22, versículo 14, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. A primeira parte desse versículo é uma ação de Deus que nos chama, porém a segunda parte é uma ação sua e depende de seu proceder junto a Ele, Deus, para ser escolhido. Com isso, aprendi que todo cristão deve ter seu tempo com Deus. E confesso que falhei centenas e centenas de vezes. Falhei em períodos em que não estava tão intensamente envolvido com Deus. Falhei também depois de estar bem comprometido com o Senhor e ministerialmente amadurecido. Aprendi que nem sempre erramos por falta de conhecimento de determinados princípios bíblicos, mas muitas vezes por mera falta de disciplina. A maioria dos cristãos não costumam investir diariamente no período de devoção com Deus. Muitos cometem esse erro por falta de ensino e esclarecimento, outros por falta de cobrança e estímulo. E claro, há aqueles que erram por pura negligência. Eu não quero me dirigir a um ou outro grupo em separado, sejam católicos ou evangélicos. Porém, aqueles que conhecem a base bíblica deste princípio, convido-os a reverem os seus conceitos. Apelo para que absorvam estes princípios e passem a vivê-los. Quanto aos deliberadamente negligentes, espero que se arrependam e também ordenem seus passos nesta direção. Deus espera que o busquemos todos os dias. Isso parece ficar bem claro na oração modelo que Jesus nos ensinou quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Jesus ensinou e nos colocamos diariamente diante dele e buscar sua provisão para aquele dia. E quanto ao dia seguinte, devemos voltar a buscar o Senhor a cada novo dia. Cristo declarou, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Este é o caminho bíblico proposto, assim como devemos buscar Deus em orações diárias, porque as respostas divinas vêm também em cotas diárias, não mais do que isso. Depois que a nação de Israel deixou o Egito e saiu pelo deserto em direção
direção à terra prometida, viu-se em dificuldade para ter o seu próprio alimento, uma vez que em viagem não tinham tempo nem condições para plantar e colher, e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E o relato bíblico nos revela o que aconteceu. Porque está em Êxodo capítulo 16, versículo 4, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A cada novo dia, os israelitas tinham que se levantar em busca do pão. Deus queria que fosse exatamente assim, e o relato bíblico assegura que ninguém deixe o maná para o amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para o dia seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou com eles. Então colhiam cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. O que temos aqui não é só uma lição de dependência não, mas os parâmetros divinos para a forma de seu povo se relacionar com Deus. Era justamente isso que acontecia no Jardim do Éden. Deus visitava a Adão e a Eva na viração do dia, em que está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O plano de Deus envolve a busca diária, porém temos uma inclinação a errar. É só observar o que ocorreu com os israelitas no deserto. Mesmo sendo advertidos para não colher mais do que a porção diária do maná, alguns deles tentavam fazer diferente. Mas por que isso? Meus irmãos, por comodismo, para não precisar levantar cedo e ter o mesmo trabalho de hoje no dia seguinte. A humanidade vive procurando atalhos para todas as coisas, como diminuir o serviço e tornar tudo mais cômodo. Parece ser uma das áreas em que mais temos progresso e avanços tecnológicos. A ideia é simplificar tudo o que for possível. Hoje em dia só usam fraldas descartáveis, uso constante do freezer e do micro-ondas, a embalagem longa-vida, o telefone celular e uma infinidade de outras coisas que foram inventadas em nome da praticidade. Eu não estou reclamando de nada não. Eu, como a maioria, gosto de tudo isso, mas temos transportado essa ideia para o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, com Deus não há meio de se trabalhar com estoque não, no que diz respeito à presença dele. Não dá para colocar Deus no freezer para depois levá-lo para o micro-ondas a fim de se alimentar da sua palavra quando eu estiver tempo ou com fome. Devemos buscá-lo a cada novo dia que experimentamos dele neste dia. Não servirá para o dia seguinte. Através do profeta Jeremias, o Senhor repreendeu seu povo por não praticar um princípio essencial do relacionamento com ele e de reconhecê-lo como manancial de águas vivas. E tenham cuidado, meus irmãos, porque a água viva, de uma forma ou outra, passa e não volta mais. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.